Boa noite a todos. Iniciamos esta solenidade com uma reflexão de Anísio Teixeira. Ninguém nasce cidadão. Torna-se cidadão por meio da educação e do compromisso com a sociedade. Agradecemos a todos pela presença neste evento em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega da homenagem às Filhas de Jó Internacional, conforme Lei número 5.989, de 23 de fevereiro de 2015, de autoria do então vereador Tiago Hernandes de Souza Lima, e da homenagem à Ordem Demolei, conforme Lei número 6.302, de 7 de abril de 2017, de autoria do então vereador Eduardo de Camargo Neto. Iniciamos os nossos trabalhos convidando o excelentíssimo senhor Paulo Mattioli Júnior, presidente da Câmara, a tomar assento junto à mesa diretora. Muito boa noite, senhoras e senhores, a todos que nos assistem também pelas mídias da Câmara Municipal de Assis. Obrigado, Matheus, obrigado, Anali, a toda a nossa equipe da Câmara Municipal para iniciarmos mais uma sessão solene. Hoje aqui, dia dos Demoleis, Filhas de Jó, será com certeza mais uma noite inesquecível e memorável para a nossa cidade, para a história também da Câmara Municipal de Assis. Nesse instante, solicito ao mestre de cerimônia que proceda à chamada das autoridades para comporem aqui a mesa de trabalho e os nossos participantes e homenageados desta noite. Começando com o vereador Gerson Alves de Souza. A senhora Eliana Barrios, grande deputada pelo Grande Conselho do Estado de São Paulo e diretora da 20ª Macro-Região da Frafrem do Grande Oriente do Brasil. O senhor Rusfi Hussein Atier, venerável mestre da loja Assis de Nazaré, responsável pelo capítulo Assis, Célio Rossini Neto, 223. Senhora Alcione Renata de Brito Totti dos Santos, guardiã das Filhas de Jó. O senhor Everaldo José Machado de Lima, guardião associado Betel. Para a extensão da nossa mesa, convidamos a senhora Lavínia Martins Alves, primeira princesa do Betel 02 Rosas de Saron. Isadora Danini, segunda princesa do Betel 02 Rosas de Saron. João Vitor Panelli, primeiro conselheiro da 60ª Gestão da Ordem Demolei.
Carlos Henrique Chiesi, segundo conselheiro da 60ª gestão da Ordem Demolei. Renata Tuzaki Kuzai, peste honorável rainha. Beatriz Carreira, peste honorável rainha. Maísa Martinez de Lima, peste honorável rainha. Neste momento, esta presidência solicita ao nosso vereador Gerson Alves para acompanhar a tomar assento junto à mesa a honorável rainha do Betel 2 Rosas de Saron, Maria Clara Despicieri Santos. Solicito novamente ao vereador Gerson Alves que agora acompanhe, representando o mestre e conselheiro do capítulo Assis Célio Rossini Neto, 223 ou 223, senhor Caius Rojas. Esta presidência determina, então, solicita que o vereador Gerson acompanhe até a mesa diretora o primeiro conselheiro, o senhor Lucas Clivelaro Carreira, mestre e conselheiro da 60ª gestão. Uma vez composta a nossa mesa de trabalhos, com a presença dos homenageados, familiares, amigos e demais autoridades, declaro, sob a proteção de Deus, aberta a presente sessão solene. Devolvo a palavra aos nossos mestres de cerimônia. Muito obrigado, presidente. Agradecemos também a presença de Evaldo Moreira da Silva, representando o Conselho Consultivo Demolei. Senhor Fábio Augusto Gonçalves, da loja Ordem e Justiça. Senhor Luiz Fernando Correia, da loja Assis Nazaré. Senhor Edinaldo Albino de Souza, da loja Lírios do Vale. Senhor Carlos Alberto Mariano, da loja Hélio Leme de Siqueira. Senhor Alexandre Milk, da loja Fênix do Vale. O senhor Adilson Rogério de Azevedo, da Semper Fidelis. Senhor Davi Antônio Nogueira, da loja Assis Nazaré. E a senhora Rosângela Caetano dos Santos, da Betel 02 de Assis. Congratula e parabeniza por esta solenidade, justificando a ausência, o vereador Antônio Carlos Perandré. Neste momento, convidamos a todos a acompanharem a execução do hino nacional brasileiro, seguido do hino de Assis. Peço àqueles que puderem que fiquem em pé.
Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digam verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Este canto de amor tão vibrante comemora a data feliz. Neste hino festivo saudamos essa terra querida de Assis, terra hospitaleira de prosperidade e de felicidade, terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis, terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Neste momento, convido a todos para assistirmos a um vídeo produzido pela equipe da TV Câmara, alusivo ao Dia das Filhas de Jó Internacional e o Dia do Demolei. Hoje, a Câmara Municipal de Assis tem a honra de prestar homenagem a duas importantes organizações juvenis que há décadas contribuem para a formação de jovens cidadãos em nossa comunidade: as Filhas de Jó Internacional e a Ordem Demolei. Movidas por valores como respeito, liderança, fraternidade, responsabilidade e serviço ao próximo, essas instituições transformam vidas por meio da educação moral, do desenvolvimento pessoal e do incentivo à cidadania. Em reconhecimento à relevância desse trabalho, o município de Assis instituiu oficialmente datas comemorativas para ambas as entidades. Através da Lei Municipal número 5.989 de 2015, de autoria do então vereador Tiago Hernandes de Souza Lima, foi criado o Dia da Ordem das Filhas de Jó. Já por meio da Lei Municipal número 6.302 de 2017, de autoria do então vereador Eduardo de Camargo Neto, foi instituído o Dia Municipal do Demolei. Nesta noite, homenageamos de forma especial o Betel número 02 Rosas de Saron das Filhas de Jó Internacional, que neste ano completou 27 anos de história.
Um dos pioneiros da ordem em sua jurisdição, o Betel construiu uma trajetória marcada pela união, pelo aprendizado e pelo compromisso com os princípios que norteiam a instituição. Assim como as rosas que inspiram seu nome, suas integrantes florescem e deixam marcas positivas por onde passam, levando consigo valores de dignidade, sabedoria, lealdade e respeito. Também celebramos o capítulo Assis Célio Rossini Neto, da Ordem Demolei, que completa 32 anos de fundação, mais de 3 décadas dedicadas à formação de jovens líderes inspiradas pelo legado de seu fundador, Célio Rossini Neto, e fortalecidas pelo trabalho de tantos membros e conselheiros que acreditam no potencial transformador da juventude. Ao homenagear essas duas instituições, reconhecemos não apenas a sua história, mas o impacto que exercem na vida de gerações de jovens assisenses. Homens e mulheres que aprendem por meio dessas organizações a importância da ética, da solidariedade, da amizade e do compromisso com a sociedade. A Câmara Municipal de Assis registra o seu agradecimento e a sua admiração às Filhas de Jó Internacional e à Ordem Demolei, que seguem inspirando, formando lideranças e contribuindo para a construção de uma cidade cada vez melhor. Parabéns! Convidamos agora para fazer o uso da palavra o vereador Gerson Alves de Souza. Por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Assis, Paulo Mattioli, demais autoridades aqui presentes, representantes da Ordem Internacional Filhas de Jó e do capítulo Demolei, familiares, amigos, autoridades maçônicas aqui presentes, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação imensa termos vocês aqui hoje, nesta data tão especial, para fazermos uma merecida homenagem, né, senhor presidente, para as Filhas de Jó e também para os nossos Demoleis. É com grande honra e satisfação que hoje nos reunimos nesta sessão solene para prestar uma justa e merecida homenagem à Ordem Internacional das Filhas de Jó, o Betel 02, Rosas de Saron, aqui de Assis, e também ao capítulo Demolei de Assis, Célio Rossini Neto, número 223. Instituições que desempenham um papel fundamental na formação de nossos jovens e na construção de uma sociedade mais ética, solidária e comprometida com os valores humanos. Esta homenagem representa o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal ao trabalho desenvolvido por essas organizações, que há anos se dedicam, através do esforço e da formação moral, intelectual e cívica dos adolescentes e jovens, preparando-os para os desafios que a vida nos propõe e também para o exercício consciente da cidadania. A Ordem Internacional das Filhas de Jó tem como missão promover o desenvolvimento das jovens por meios de valores como respeito, liderança, responsabilidade, fé, amor ao próximo e, principalmente, dedicação à família. Em suas atividades, as integrantes aprendem a cultivar virtudes que fortalecem o caráter e contribuem para a formação de mulheres conscientes de seu papel na nossa sociedade. São capazes de liderar com sensibilidade, inteligência e compromisso com o bem comum. Da mesma forma, o capítulo Demolei de Assis exerce uma missão extraordinária, de intensa relevância na formação de nossos jovens, fundamentada em princípios como o amor filial, reverências às coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. A Ordem Demolei oferece aos seus membros oportunidades de crescimento pessoal, desenvolvimento da liderança, trabalho em equipe e, principalmente, engajamento social. Em um tempo em que tantos desafios são apresentados à nossa juventude, instituições como as Filhas de Jó e também os Demolei mostram que é possível formar cidadãos íntegros, responsáveis, comprometidos com valores que transcendem gerações. Elas oferecem aos jovens um ambiente
saudável, de consciência, aprendizado e crescimento, onde se desenvolvem habilidades que são levadas para toda a vida. Muitos dos líderes profissionais, pais e mães de família que hoje contribuem para o desenvolvimento de suas comunidades, carregam em sua trajetória os ensinamentos adquiridos nessas ordens. Isso demonstra que a verdadeira educação não se limita ao conhecimento acadêmico, mas inclui também a formação do caráter, da ética e da responsabilidade social. Por isso, ao homenagearmos a Ordem Internacional das Filhas de Jó e o capítulo Demolei de Assis, estamos também homenageando todos os jovens que, por meio dessas instituições, escolhem trilhar um caminho pautado pela honestidade, pelo respeito e pelo serviço ao próximo. Estamos reconhecendo o trabalho dos dirigentes, conselheiros, familiares e voluntários que se dedicam com seu esforço para orientar e inspirar essas novas gerações. Que essa homenagem sirva como um incentivo para que essas organizações continuem sua nobre missão e para que mais jovens possam entrar nelas através de oportunidades e crescimento pessoal, desenvolvimento, liderança e fortalecimento de valores essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Em nome da Câmara Municipal de Assis, manifesto minha profunda gratidão e o meu sincero reconhecimento à Ordem Internacional das Filhas de Jó e ao capítulo Demolei, pelo exemplo que representam e pela contribuição inestimável que oferecem à nossa cidade e às futuras gerações. Parabéns a vocês por essa merecida homenagem. Que o trabalho de vocês continue inspirando, transformando a vida e construindo um futuro cada vez melhor. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Agora, para fazer o uso da palavra, convidamos o senhor Everaldo José Machado de Lima, guardião Betel. Excelentíssimo presidente da Câmara, Paulo Mattioli, assim eu cumprimento os demais membros legislativos dessa casa, a honorável rainha, ao mestre conselheiro, às filhas de Jó, aos sobrinhos Demolei, aos meus irmãos, cunhadas e demais presentes aqui. Na verdade, eu só quero agradecer por a gente estar aqui nessa casa hoje de lei, porque a gente consegue mostrar realmente o trabalho que vem sendo feito. Essas meninas estão na sociedade, estão sendo mulheres, estão sendo homens, estão no nosso seio. É tão bonito quando a gente olha para o nosso grupo e nós já temos filhas de Jó que já são mães, e essas mães já estão dando frutos, e esses frutos já estão também na nossa ordem. Isso é muito bonito. E isso nasceu há 27 anos atrás, nos casos das filhas de Jó. Nasceu com o sonho de alguns irmãos, e esses irmãos há 27 anos continuam pegando nas nossas mãos. Eles continuam levando esse sonho e o legado. Então, para estar aqui, existe uma grande rede por trás disso. A maçonaria nos ajuda, nosso Betel não é de uma única loja daqui de Assis, mas são da região inteira. Então, nós fortalecemos as colunas, juntamente com o trabalho em toda a região. Então, eu só quero agradecer por esse reconhecimento e também fazer uso da palavra para pedir o reconhecimento também para todos aqueles que indiretamente ajudam o Betel 02. É tudo, vereador. Obrigado. Agora convidamos o senhor Rusfi Hussein Atier, presidente, responsável pelo capítulo Assis. Excelentíssimo presidente da Câmara, Paulo Mattioli, autoridades presentes, cunhadas, irmãos, sobrinhos, sobrinhas. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Câmara Municipal de Assis por ter dado essa homenagem aos Demoleis e filhas de Jó, ter tido a mesma visão que nós, maçons, temos dos Demoleis e das filhas de Jó. Se a gente quer transformar uma sociedade, melhorar uma sociedade, a gente tem que começar ali, com esses jovens, ajudando eles a crescerem, a se aprimorarem, ser pessoas de bem
na sociedade. E eu enxergo dessa maneira. Eu acho que se a gente quer mesmo transformar o nosso país, nosso mundo, é a partir deles. Que dificilmente a gente vai conseguir mudar uma pessoa já de idade, uma pessoa que já tem um caráter formado, né? E esses jovens são os nossos orgulhos, tanto os Demolês quanto os filhos de Jó, é o orgulho da maçonaria, e a gente acredita muito neles. Gostaria de agradecer também ao irmão Evaldo, que há muitos anos vem carregando o capítulo, incentivando, auxiliando, ensinando. Eu me sinto em dívida, às vezes, porque eu não posso participar com eles, né? Mas, de outra forma, a gente acaba ajudando, auxiliando, né? Então, parabéns à Câmara, mais uma vez, parabéns aos sobrinhos e sobrinhas por essa homenagem, mais do que merecido. Muito obrigado. Obrigado, viu? Agora, para fazer uso da palavra, convidamos o presidente da Câmara, Paulo Mattioli Júnior, por favor. Obrigado, Matheus. Nesse momento, solicito ao vereador Gerson Alves que assuma a presidência dessa sessão solene para que eu possa fazer uso da palavra. Obrigado, Matheus. Antes de fazer a Alô? Antes de fazermos as saudações, o bacana aqui é que o presidente pode falar 40 minutos. Essa é a grande vantagem. Estou brincando, gente, vai ser breve. Gerson, sempre uma honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Já foi presidente dessa casa também, vereador atuante. Em seu nome, uma saudação a todos os nossos vereadores da Câmara Municipal de Assis, vem fazendo um trabalho muito digno em nossa cidade. Fazer questão aqui de cumprimentar também aqui a Eliana Bach. Que saudade, que bom ver que você está bem, Eliana, o Eduardo, fico feliz, quantas coisas aconteceram, né? Você viu, superou tudo. É isso, tá aí. E a hora que falou que a Eliana é deputada, eu já estava indo pedir emenda para ela já. Fiquei contente aqui, faço uma saudação, feliz, grande deputada das Filhas de Jó. Parabéns, grandioso. Também aqui, Alcione Totti, guardiã das Filhas de Jó, sempre bem-vinda a essa casa de leis. Deixa eu ver desse lado aqui com quem que eu estou aqui. Rusf, obrigado pelo carinho sempre aqui. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos projetos de leis, das pessoas que você lembrou aqui com tanta credibilidade. O Everaldo aqui se faz presente também, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Aos jovens aqui, Maria Clara, Honorável Rainha, também aqui, Filhas de Jó, e o Lucas Carreira, aqui do Demolei, mestre conselheiro. Feito isso aqui, algumas pessoas, tinha algum tempo que eu não vi aqui, o presidente foi citado aqui, e eu vi no vídeo também, Russo, o nosso querido Evaldo, rapaz, ele aparece bastante nos vídeos, né? Eu acho que ele se dedicou e trabalhou bastante até hoje nessa causa. E eu me lembro aqui, começou com Célio Rossini, igual foi mencionado aqui. E aqui na Câmara Municipal de Assis, a homenagem veio de iniciativa em 2013. Nós fomos eleitos vereador em 2012, naquele mandato, e estava aqui comigo o professor Tiago Hernandes. E o professor Tiago Hernandes, ele era irmão, e ele que teve a iniciativa ali em 2000, se eu não me engano, 2015, de fazer o Dia das Filhas de Jó. E ele estava receoso, presidente. Ele estava receoso. Todos vocês que participam aqui, Filhas de Jó, Demolês, porque na ocasião não eram todos que sabiam da importância, e ele tinha preocupação do projeto não ser aprovado, do que significava o Filhas de Jó, do que o trabalho social, o trabalho filantrópico,
o trabalho que muitas vezes não é visto, mas os poderes executivos não conseguem fazer esse alcance que as ordens conseguem. É algo realmente brilhante. E eu falei, professor Tiago, pode apresentar que nós vamos ajudar a defender essa bandeira, com certeza. Eu tenho também a minha sobrinha Giovana, filha do Dr. Marcos Soma, ela também, filha de Jó, está dentre essas que o senhor falou, de já estar casada, já ter filhos e tudo mais, só que agora na cidade de São Paulo. Ela participou ativamente desse movimento e também aí dessa iniciativa. Eu também gostei de ver aqui o meu amigo Sérgio Bacana, está ali, eu chamo de Bacana, tá? É um amigo de longa data e está feliz, viu? Eu fico contente de ver esse sorriso no rosto do Sérgio. Eu descobri tudo essa noite já, viu? Doutor Mariano, também aqui, eu vi o Juninho Besson no começo aqui, tantos outros colegas, muito obrigado pela presença. Não consigo, gente, eu tenho certeza, apesar de vocês jovens ainda, vocês sempre ouviram falar aqui do seu Célio Rossini, mas vocês, se não ouviram, vão ouvir falar muito aí também do seu João Batista. Seu João Batista, que foi aqui um venerável em Assis, governador do estado, uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida em prol da maçonaria, das lojas, deixando um grande legado. Não sei se existe ainda, mas tinha uma biblioteca na casa dele que ele cuidava lá como realmente um tesouro, que é. Então, fica aqui, eu sempre que possível, a gente lembrar do seu João Batista em nossos corações, em nossas orações, é uma pessoa inesquecível. E, nesse momento aqui, eu já parto só para deixar uma mensagem a todos vocês que estão aqui, os jovens, Demolês, filhas de Jó. Eu me veio hoje aqui para falar da história do bambu chinês. Às vezes algumas pessoas já ouviram essa história, outros talvez não. O bambu chinês, quando plantado, ele leva os primeiros 3, 4 anos, às vezes 5 anos, ele não cresce mais que 1 palmo do chão. 4 anos, 3 anos, 5 anos, mas não cresce mais que 1 palmo. De repente, em pouco tempo, ele vai, aí vem em 1 ano, 2 anos, ele vai para 15, 20 metros de altura, às vezes até mais. Mas os primeiros 3, 4, 5 anos, ele não cresce. Mas engana-se quem acha que ele não está se desenvolvendo. Os primeiros anos, o bambu chinês, ele não cresce para cima, mas ele cresce em profundidade, nas raízes, em que elas vão crescendo, 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 para dar sustentação, para que quando ele aflora, ele cresce seus 15, 20 metros de altura, pode vir o vendaval que for, que é muito difícil de derrubar o bambu chinês. Isso eu trago para a nossa vida e a vida de vocês. Esse momento que vocês estão passando, que eu percebi na fala aqui das pessoas que antecederam e no vídeo, está sendo aqui o momento que vocês estão aí se preparando, que vocês estão se capacitando, que vocês estão pegando os valores éticos, morais, de como se fortalecer e ser um ser humano melhor. E daqui a pouquinho, que vai vir todo o desabrochar da vida de vocês, que o mundo pertence a vocês. Não é a cidade de Assis, o mundo pertence a vocês. Se a gente estivesse segurando agora aqui o globo, Assis é um pontinho no globo, mas o mundo pertence a vocês. Por acaso nós estamos em Assis, mas vocês podem estar aonde vocês quiserem. E os primeiros passos e os mais sérios, vocês têm pessoas altamente responsáveis que vão ajudar no crescimento, fortalecimento e no direcionamento para que vocês possam alcançar o topo do mundo. Que Deus abençoe vocês e que tenham
pessoas cada vez mais vocacionadas para um legado tão importante, Filhas de Jó, Demolei, em nossa cidade, assim como a todos aqueles que estão dando essa sustentação a esses jovens. Eu agradeço de coração o que vocês fazem por eles e o que vocês fazem pela nossa cidade. Obrigado. Dando início ao momento de homenagens desta sessão solene, convidamos o presidente da Câmara, o senhor Paulo Mattioli, a guardiã do Betel 02, a senhora Alcione Renata de Brito Totti, juntamente com o senhor Everaldo José Machado de Lima, guardião associado Betel, para se dirigirem ao centro do plenário, onde procederão à entrega da homenagem em reconhecimento ao Dia das Filhas de Jó Internacional. Eu peço a gentileza que toda a nossa composição da mesa possa ir junto receber a homenagem. Exato. Obrigado. Em reconhecimento à relevante contribuição das Filhas de Jó Internacional para a formação de jovens mulheres pautadas pelos valores da liderança, da dignidade, do respeito e do serviço à comunidade, e em celebração ao Dia das Filhas de Jó Internacional, a Câmara Municipal de Assis presta essa homenagem. Em reconhecimento à relevante contribuição da Ordem Demolei para a formação de jovens líderes comprometidos com os princípios da fraternidade, cidadania, patriotismo e responsabilidade, e em relação ao Dia Municipal do Demolei, a Câmara Municipal de Assis presta esta homenagem. Convidamos o primeiro conselheiro, juntamente nesta foto de entrega, a foto oficial para este momento. Parabéns. Podemos retornar aos nossos lugares. Convidamos então, para fazer o uso da palavra, a honorável rainha para seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Assis, demais vereadores dessa Casa de Leis, membros do Conselho Guardião do Betel 02, minhas irmãs, membros do capítulo Demolei e demais convidados. Em nossa querida cidade de Assis, através dos senhores vereadores de legislaturas passadas, conseguimos uma lei que contempla e reconhece o Dia das Filhas de Jó no município. Certamente, conseguimos esse reconhecimento em razão das reiteradas práticas de filantropia que praticamos no transcorrer dos anos, contribuindo com a diminuição do sofrimento e das dificuldades de centenas ou milhares de pessoas que são assistidas de diversos modos. Essas atividades, essenciais de atenção, cuidado, zelo e de carinho, fazem parte da essência de nosso trabalho como Filhas de Jó. Nossa ordem teve origem nos Estados Unidos em 1920, e de lá se expandeu para os outros países, inclusive o Brasil, com o mesmo pensamento de trabalho, isto é, praticar ações exclusivamente por e com amor a quem mais necessita.
onde nós, filhas de Jó, aprimoramos o que já sabemos sobre filantropias, visitas a templos religiosos, hospitais, asilos, orfanatos e, acima de tudo, respeito ao próximo, aos nossos guardiões e à nossa pátria. Após conhecer a filosofia desse objetivo de trabalho, há 27 anos, um grupo de pessoas de nossa cidade, reunidos, decidiram por fundar uma ordem em Assis, nascendo o Betel 02 Rosas de Saron, para acolher meninas entre 10 a 20 anos de idade, independente de classe social, que desejassem estudar e conhecer a história bíblica de Jó, e os valores de liderança, oratória, caridade, respeito pelos pais e mais velhos e trabalho em equipe. Assim, com permissão de todos, de uma maneira breve, como honorável rainha, me proponho a fazer uma síntese de nossa história. O ano era 1998. Idealizadores, conhecendo um pouco mais da ordem, concluíram que era perfeitamente viável a fundação e a instalação em nossa cidade. Assim, os trabalhos de sua implantação foram acontecendo, apesar das dificuldades da época, uma vez que no estado de São Paulo não havia nenhum Betel. Os fundadores descobriram, então, que na cidade de São José do Rio Preto havia a mesma pretensão, para onde foram direcionados os primeiros contatos. Porém, lá também eram principiantes no tema e juntos seguiram nas pesquisas, trocando conhecimento e ideias até a concretização da fundação e instalação. Nessa ocasião, tomou-se conhecimento que os Estados-membros com maiores números de betéis eram Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde também se buscou muitas informações. É necessário consignar que o tema é totalmente desconhecido, com poucas pessoas auxiliando e que residiam muito distantes. As dificuldades eram significativas, mas a determinação, a perseverança e o foco para a fundação eram maiores. Até que foram vencidos os obstáculos e completamos no último dia 22 de maio 27 anos de atividades ininterruptas, mesmo passando por uma pandemia. Nesse período de mais de 2 décadas, construiu-se incontáveis histórias de amor, de amizade, de aprendizagem e de esperança por um mundo melhor, e registrou-se momentos difíceis e tristes, com a perda de membros queridos, que hoje habitam o grande Betel das alturas. Mas, acima de tudo, sabe-se que a Ordem possibilitou oportunidades para dezenas de jovens ingressassem nas suas atividades profissionais que escolhessem, em razão da sociabilização que vivenciaram e o aprendizado construído neste Betel. Contamos também com a colmeia Favo de Amor, composta por meninas de 7 a 9 anos, que desde pequenas são ensinadas sobre os valores de nossa ordem para crescerem e se tornarem futuras filhas de Jó. Sem dúvida alguma, temos certeza que as atividades desenvolvidas constituem uma verdadeira escola para a vida, palavras proferidas por muitas filhas de Jó, que fortalecem e estimulam o Conselho Guardião da atualidade. Difícil também elencar as centenas de jovens que conheceram a ordem e a bela história de Jó, mas é preciso registrar que, além do trabalho dentro de nossa região, conseguimos fundar e instalar grupos em outras cidades do estado de São Paulo, além das realizações de congressos estaduais, grandes sessões de São Paulo, etc., sempre com o intuito de divulgação das atividades e fortalecer a personalidade e o conhecimento das integrantes. Como diz o livro de Jó, capítulo 42, versículo 15, em toda a terra não houveram mulheres tão justas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E é por essa história que estamos aqui, ano após ano, sempre dedicando cada vez mais à nossa comunidade. Reitero, por fim, nossos sinceros agradecimentos pelo importante reconhecimento dessa Casa de Leis e seus nobres vereadores pela concessão da lei, pela homenagem e pelo espaço concedido nessa noite. Muito obrigada. Agora convidamos o primeiro conselheiro, Lucas Carreira, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente da Câmara, Paulo Mattioli, figura da qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes e as demais autoridades presentes, tios maçons, irmãos demolês, primas, filhas de Jó e convidados.
Boa noite a todos. Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Meu nome é Lucas Clivelaro Carreira, sou atual primeiro conselheiro do capítulo Assis, Célio Rossini Neto, número 223, filiado à augusta e respeitável Loja Simbólica Assis Nazaré, e venho hoje, com muita alegria e muita honra, representar a Ordem Demolei de Assis. Antes de mais nada, gostaria de fazer um agradecimento especial ao tio e vereador Gerson Alves de Souza pela homenagem da moção de aplausos que recebemos sábado passado nas Filhas de Jó. É muito importante para nós, da Ordem Demolei, tanto a mim quanto o João Victor Panelli, o Caio Rojas, que não pôde estar aqui presente hoje, e o Heitor Calônico, porque nos estimula cada dia mais a manter nesse caminho e ajudar ainda mais a sociedade como a Ordem Demolei. Hoje, porém, a gente celebra a criação de um dia dedicado à Ordem Demolei, que em nosso município representa um reconhecimento de um trabalho que há anos fazemos dentro do capítulo, para contribuir com jovens comprometidos com valores, princípios e cuidar do bem da comunidade. Para nós, essa homenagem é muito mais do que uma simples data no calendário. Ela simboliza o reconhecimento, a importância da juventude e a construção de uma sociedade mais justa. Além disso, é uma demonstração que a nossa cidade acredita que os jovens reconheçam aqueles que procuram fazer a diferença no serviço de liderança e o exemplo ao próximo. Talvez alguns de vocês não conheçam o que é a Ordem Demolei. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como foi fundada, o que é a Ordem Demolei, quais são seus princípios e as principais causas que nós abordamos. A Ordem Demolei foi criada em 1919 pelo tio Frank Chamberlain, lá nos Estados Unidos, baseada na história de Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem dos Templários. Jacques de Molay viveu diversas coisas, e durante as maiores adversidades de sua vida, ele nunca deixou nenhum de seus princípios ou caráter humano irem para fora. Ele sempre pensou muito nos seus irmãos, na sua lealdade e na sua perseverança diante de todas essas adversidades. Baseada nesse legado, a Ordem Demolei se baseia em 7 virtudes cardeais de Demolei. O amor filial, que representa o amor entre a família tanto de sangue quanto a família que nós construímos, tanto dentro da Ordem Demolei, quanto nas Filhas de Jó, e quanto fora de tudo isso. A reverência pelas coisas sagradas, reverenciar a Deus, reverenciar tudo que aquilo é sagrado. Pureza, aquilo que não pureza de atitude, não pureza de alma, mas aquela pureza de atitude. Cortesia, aquilo de ser cortês, nós sermos corteses entre si, entre os irmãos, entre todos aqueles que amamos. Companheirismo, nossa vela central, que representa o companheirismo de nossos irmãos, o companheirismo entre os tios, e é a base de nossa ordem. A fraternidade, que representa ser fraterno diante ao próximo, fazer a filantropia, algo que nós fazemos muito dentro da ordem. E, por fim, o patriotismo, que é, como o próprio nome já diz, representar a bandeira de nosso país, como que fala? Reverenciar o nosso país e tudo mais. Todas essas virtudes não ficam só colocadas dentro do papel. Nós colocamos ela em práticas em todos os dias de nossa vida, dentro das escolas, dentro de nossa casa, dentro de qualquer lugar que nós vamos. Porque, assim, essas virtudes que nós lá dentro aprendemos, podemos passar para fora e transformar a sociedade cada vez melhor. A Ordem Demolei me ensinou, assim como ensina outros jovens, que o verdadeiro sucesso não é apenas medido pelas conquistas pessoais, mas aquilo que nós trabalhamos dentro e fora de um capítulo. Por isso, essa homenagem é tão especial para nós. Ela valoriza não apenas a instituição, mas os jovens que compõem ela e tudo o que nós aprendemos e ensinamos lá dentro. Em nome de todos da Ordem Demolei, eu agradeço à Câmara Municipal de Assis por essa linda homenagem que vocês fizeram hoje. Agradeço também aos tios maçons que sempre estiveram presentes dentro de nossas sessões, nos guiando, nos ajudando. Vocês são muito importantes para nós, porque vocês são um exemplo para nós, mostrando o que é a Ordem Demolei e como fazer as coisas. Então, muito obrigado, tio. Sem vocês, nada disso seria possível. E gostaria também de falar que nós vamos continuar sempre aqui ajudando e se dedicando cada dia mais a ajudar tanto a comunidade, quanto o capítulo e quanto a sociedade em si. E muito obrigado a todos pela presença, por esse reconhecimento e esse apoio que nós temos sempre.
Que Deus abençoe a nossa cidade de Assis, que Deus abençoe a Ordem Demolei, todos aqui presentes hoje. Muito obrigado. Que noite especial, hein? Chegando já à fase de encerramento, daqui a pouquinho todos vão poder adentrar, fazer as fotos e tudo mais. Mas eu gostei, Gerson, vereador, eu gostei do Lucas Mariacá. Fazia tempo que alguém não me chamava de figura. Adorei, estou me sentindo aqui, olha, o máximo aqui. Parabéns, Maria Clara, Lucas, que honra, que privilégio ouvi-los aqui essa noite. E eu vou passar para o tio Gerson agora, também falar algumas considerações após ouvir tudo isso aqui. Gostei disso, Gerson. Senhor presidente, é muito bacana. A minha filha pertence às filhas de Jó e quiçá todos os pais pudessem compartilhar daquilo que a minha filha compartilha dentro do Betel. E aqui, também dentro do capítulo Demolei, nada disso aconteceria se não fosse aquelas pessoas que estão por trás do alicerce. Os tios, as tias, que sempre estão juntos, no caso das filhas de Jó, nosso conselho guardião, os guardiões aqui, Alcione, o Everaldo, que fazem, a Tiliana, que fazem um trabalho fantástico. Tenho certeza que lá nos Demoleis, também todo um pessoal que está por trás, edificando a conduta desses jovens. Vivemos tempos difíceis, presidente, onde nossa juventude está sendo muitas vezes seduzida e até mesmo corrompida pela uma força maligna que impõe a eles algo assim, às vezes prazeroso, às vezes sedutor de imediato, mas que no fundo não passa de uma atitude suicida. E isso nós vemos hoje na nossa juventude. Então, que Deus continue suscitando, né, novos jovens para a Ordem Demolei, para as filhas de Jó, para que possamos cada vez mais edificar uma sociedade mais digna, mais fraterna e construtora do bem e de todos os princípios que regem principalmente a família cristã. Então, parabéns meninas, parabéns meninos, Deus abençoe vocês, que nunca falte a vocês sabedoria, discernimento, de sempre pautar por aquilo que é do bem. Pode ser que às vezes pareça sedutor o caminho eu digo que o caminho do mal, né, do inferno é descida, do céu é subida. Mas só que uma vez que você sobe, lá você permanece nos braços de Deus. Então, que vocês tenham sempre esse discernimento, de serem sempre seguidoras daquilo que é bom, daquilo que vale a pena, por mais que hoje nós vemos algumas coisas sedutoras no nosso país, mas vale a pena ser honesto, vale a pena ser justo, vale a pena lutar pelo nosso Brasil, vale a pena ser patriota, vale muito a pena. Não se iludam com algo diferente disso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, senhor presidente. E permitam-me aqui, sessão solene, uma quebrinha de protocolo faz bem, mas nós temos uma lenda entre vocês aqui, presente, que na década de 1970, vocês nem sonhavam em ter nascidos ainda, né, muitas pessoas, foi o recordista regional do interior do estado de São Paulo de vender Fiat 147, com o nosso Ademar Vicente. Eu gostaria de uma saudação nessa noite especial do Evaldo. Paulo Mattioli, presidente da Câmara Municipal, através do qual eu cumprimento as demais autoridades presentes, meus irmãos maçons aqui, nossas cunhadas, convidados, as filhas de Jó, os meus queridos Demolês também. Você lembrou aí um fato maravilhoso, verdade mesmo. Nós tivemos lá por 10 anos, na Davel antiga, né? Fazendo lá o nosso trabalho e
por 3 vezes seguidas, nós fomos o melhor índice de penetração de mercado de venda do Brasil. E foi uma honra muito grande naquela época, em que se falava em Fiat como filho de italiano atrapalhando o trânsito, né? E a gente mudou o slogan para feito com inteligência, amor e trabalho. Então, é dessa forma que a gente sempre tratou as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos aqui presentes pela oportunidade de apresentarmos o nosso trabalho. O nosso trabalho, o nosso braço da maçonaria estendido na sociedade assisense, que são as queridas filhas de Jó e os nossos queridos demolês. É através deles que nós nos mostramos, nós nos apresentamos, tiramos aquelas mistificações que existem quanto à nossa instituição. Nós somos uma sociedade que trabalha dioturnamente procurando trazer felicidade ao ser humano, através do aperfeiçoamento dos seus costumes. É isso que nós fazemos. E, de uma forma, às vezes, mais discreta, porém, sem perder na nossa efetividade. E, para encerrar aqui a minha fala, eu lembro no livro sagrado, na Bíblia, no Salmo 123, nós temos uma citação maravilhosa, que os filhos são uma dádiva celeste, um fruto abençoado de um ventre materno e também uma herança do Todo-Poderoso Senhor. E eles devem ser cuidados, acarinhados com toda a atenção e toda a responsabilidade possível. E é isso que nós temos procurado fazer. Muito obrigado a todos. Era importante o registro, porque vai estar no YouTube, vai estar à disposição não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Vai estar para a história da Câmara Municipal de Assis essa noite, 25 de junho de 2026. Não foi possível fazer no mês de março, porque nós tivemos um pequeno contratempo ao lado que quase levou o prédio da Câmara, mas graças a Deus já superado aí, 85% já está aí nos devidos trâmites novamente aí para utilização. Nesse momento, então, Evaldo, obrigado, viu? Obrigado, gratidão. Eu pensei que o Evaldo ia falar assim, eu vendi muito para você naquela época, Paulinho. Tá velhinho também. Agradecendo a presença de todos e parabenizando os envolvidos pelo Dia Municipal das Filhas de Jó, Internacional e Dia Municipal do Demolei. Neste momento, sob a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão solene. Uma ótima noite a todos nós. Neste momento, a gente vai fazer uma foto oficial com todos da mesa. Depois também vamos abrir para as filhas de Jó, os demolês, e liberar para o público na sequência, tá bom? A mesa aqui à frente, por favor, e a extensão também, para a gente fazer essa foto oficial. Podem vir.
Eu vou pedir para vocês continuarem aí, porque nós vamos chamar agora todas as filhas de Jó para compor a foto. Ó, agora, peraí que nós vamos chamar todos os Demolês também para fazerem parte da foto. Por favor. Agora, por gentileza, vou pedir para saírem as filhas de Jó, por favor. E vamos fazer a foto só com os Demolês. A mesa continua, tá? Muito obrigado a todos. Andressa vai fazer agora. Teremos entrega de moções, é isso? O vereador Gerson Alves vai entregar 3 moções. Informação com responsabilidade você encontra aqui.